Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado do leite, que pelo 8º mês consecutivo teve alta no pagamento feito ao produtor. Então, o leite que foi captado no mês de junho, pago no final do mês de julho, foi a 8ª alta consecutiva. E para a gente entender como é que está essa dinâmica de mercado, a gente está aqui com a pesquisadora do CPEA, a Ana Paula Negri. Seja muito bem-vinda, Ana Paula. Muito obrigada, Letícia. Bom dia. Muito bom dia. Ana Paula, essa alta é a 8ª consecutiva, então, do pagamento feito ao produtor. Como que a gente consegue entender essa sequência, de certa forma, longeva, né? De 8 meses seguidos de alta, né? A gente veio de uma safra, a gente entrou na entre-safra e essas altas foram subsequentes. Isso, Letícia, é isso mesmo. Como você já comentou, né, pelo 8º mês a gente teve aumento no leite. O pico foi o mês passado, em maio, que foi um mês de muita especulação. Então a gente teve uma alta de 10%. Agora em junho a gente já teve um aumento de 1,3, né, um pouco mais acentuado. Mas o que acontece é que desde o começo do ano a gente vem vindo com uma queda na captação, devido a menos investimentos no setor. Então agora que está começando a recuperar, né? Já em junho, que perdeu um pouco a força desse aumento, né, foi Uhum. porque a oferta foi um pouco acima do esperado. Mesmo com atraso na safra do sul, com a seca no sudeste e no centro-oeste, a produção do leite ela vem se recuperando porque o produtor ele está investindo um pouco mais na nutrição do rebanho, principalmente pelo incremento da margem nesses últimos meses. Era isso que eu ia te perguntar, como é que ficou a captação, que se a gente vê os preços, eles subiram, mas eles subiram com um pouco menos de intensidade, né? A gente está com os dados aqui do CPE, eu tô até com uma colinha Uhum, aqui, houve uma alta de 1,3% no pagamento realizado agora no mês de julho, referente ao uhum. leite captado em junho, chegando a R$ 2,75 na média Brasil. E reforçando a você que nos assiste, a gente está falando em média, a gente considera aqui que cada bacia leiteira tem a sua peculiaridade, a sua particularidade. Então estamos falando em preços médios de R$ 2,75, alta de 1,3%. Quanto que aumentou de captação, Ana? E fale um Uhum. pouquinho também, por gentileza, dessas margens, né? Como que o produtor está se sentindo, então, um pouco mais estimulado a investir na produção? Aham. Essa captação, ela veio em queda, né? A gente calcula aqui no CPEA um índice dessa captação, considerando, como você bem ressaltou, que é Brasil, né? A nível Brasil, Uhum. a gente teve queda janeiro, fevereiro, março, abril menos, mas aí a captação em maio já foi mais, teve um leve aumento de 0,14% e agora para junho já teve um aumento de 4,14% nessa captação. Então, por isso, o preço não aumentou tanto nesse último mês, né? E enquanto a margem do produtor, o que a gente tem aqui é que com a queda no preço do milho e essa valorização do leite ao produtor nesses últimos meses, o produtor, o poder de compra do pecuarista leiteiro está ganhando força. Então a gente tem em junho, sempre lembrando que é um mês atrasado, porque a gente está falando do mês da captação, né? Então Uhum. é o mês do leite captado em junho, pago em julho. O produtor precisou de 21 litros de leite para adquirir uma saca de 60 quilos do milho. E quando comparado com os últimos 13 meses, né, que a gente faz comparando com o último ano, a média anual é 26, então o poder de compra está um pouco maior. E mesmo que aumente um pouquinho os custos de produção, porque a gente teve agora um aumento na ração de 1,8%, o produtor está conseguindo investir um pouco mais. Só te falar um pouquinho aqui em valores, né, dessa margem bruta, a gente teve que em maio a margem bruta era de 61 centavos por litro e agora para junho a gente fechou em 82 centavos o litro, devido à alta no preço de maio e junho, né? Então, com os custos da ração um pouquinho mais alto, principalmente por causa do farelo de soja, pode ser que ainda impacte, então a safra para julho, a captação para julho ainda não siga como o esperado, mas o produtor já está conseguindo investir um pouco mais. E Ana, a respeito dessa oferta interna também, para além da captação,
Como é que fica a situação das importações? Porque essa é uma queda de braço que o setor está travando já tem algum Exatamente. tempo. A gente teve algumas medidas federais que foram tomadas, depois algumas medidas estado a estado para tentar ali Uhum. conter um pouco essa internalização de leite aqui no Brasil. Como é que a gente ficou no mês de junho, então, nesse balanço das importações? Sim, em junho a gente teve aumento ainda nas importações. Elas foram 22% maiores quando comparadas a maio. Só que quando a gente compara com o ano passado, as importações do ano passado estavam muito maiores. Esse mês, então, em junho, quando comparado com junho do ano passado, está 13% mais baixo. Só que o que acontece? O preço do leite em pó importado ainda é muito mais barato e muito mais atrativo do que o preço interno. A gente teve que, para junho, o preço médio do leite em pó que o Brasil comercializou, né, importou, teve uma queda de 1,7%. E ele foi comercializado, então o Brasil comprou o leite pó a 3,35 dólares por quilo, que é muito mais barato do que o leite em pó interno, né? Então a importação acaba sendo um fator importante assim, para a gente sempre observar, mesmo tendo agora algumas medidas, né, a serem tomadas, a gente ainda tem que ficar de olho, porque ela segue aumentando. E Ana, agora pensando no mês de julho, né? Como que o CPEA já está avaliando como foi a captação, como que a gente Uhum. deve ver, né, até o final do agosto, todo esse balanço em relação à captação, formação de preço pago ao produtor, como que a gente vê o mercado se movimentando, então, em relação a julho, o que a gente deve ver resultando no pagamento ao produtor no fim de agosto. Certo. Para julho a gente já vê um movimento com menor força de alta, podendo até se inverter em alguns estados, já tendo uma queda nesse preço. A gente acompanha alguns derivados diários aqui no CPEA, como o HT e mussarela, e para julho a gente já teve queda nesses derivados. Para o HT a gente fechou julho a 4,51 litro, isso é o preço da indústria comercializando com atacado, tá? Não o da gôndola do supermercado. Uhum. Mas já é uma queda de 5%. Mussarela também, a gente já observa essa queda no atacado. Então, para o produtor, a gente também já imagina que seja uma queda em alguns estados, com média Brasil talvez aumento, mas não com muita força, que a captação vem aumentando. Tá certo. Ana, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Você e todos os integrantes aí do CPE, cada um na sua área de atuação, são sempre muito bem-vindos aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Imagina, Letícia, eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Tá aí, então, estivemos com a Ana Paula Negri, que é pesquisadora do CPEA, nos trazendo as informações a respeito do mercado do leite. Então, o pagamento realizado no final do mês de julho, referente ao leite captado em junho. Houve uma alta pelo oitavo mês consecutivo, uma alta de 1,3% na média Brasil, que é realizada pelo CPEA. Eu reforço sempre isso, é um preço médio, então a gente levando em consideração todas as particularidades das leiteiras, esse preço médio ficou em R$ 2,75 por litro. Essa oitava alta consecutiva, ela perdeu um pouquinho de força em relação à alta anterior, porque houve uma captação maior no mês de junho. Então a gente vê isso muito ligado também à questão do poder de compra do produtor de leite em relação ao milho. Então a gente vê isso atrelado ao poder de investimento então do produtor na nutrição dos animais, e isso aumentou a captação, por sua vez derrubou ali um pouquinho dos preços. Há também a questão da importação de leite, houve um aumento de cerca de 22% na importação de leite em pó em junho, quando a gente compara com o mês de maio, mas quando a gente compara junho desse ano com junho do ano passado, que foi um ano bem fora da curva em relação às importações de leite, a gente vê uma queda de cerca de 13%, mas ainda assim volumes expressivos de importação de leite, já que segundo a Ana Paula, o leite em pó, ele teve uma queda, então, em relação ao mês de maio, o leite pó importado de 1,7%, ou seja, tem ali, então, um barateamento desse leite em pó que é internalizado aqui no Brasil.
E para o pagamento de agosto, referente ao leite captado no mês de julho, a tendência é que a gente veja a captação em julho tendo esse incremento e que o pagamento ele tenha uma alta mais contida ainda do que a gente viu agora no pagamento de julho, ou que haja até em alguns estados uma inversão, que a gente comece a ver um movimento de queda nos preços. Mas ainda a conferir, né? Vamos ver como é que vai ficar tudo isso. Eu encerro por aqui, já tem mais informação para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.